E falar de igreja quer dizer também que a gente precisa amar cada vez mais a nossa igreja. E quem nos ajuda a fazer isso é ele, sempre com a sua mensagem de fé especial, com a sua catequese, aqui na Escola de Maria, que é espaço no sábado no santuário. Quero receber com alegria, pedir a bênção, o nosso querido arcebispo metropolitano aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Bom dia, sua bênção. Bom dia, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos socorra a todos nós, não é? Para que nós sejamos bons socorristas, aí é que está essa espiritualidade. Devemos socorrer muito as pessoas, de modo especial nessa pandemia, mas sempre, não é? E aqui minha saudação a todos os socorristas que nos socorrem no trânsito, nos socorrem nos incêndios, nos socorrem nos mares. São pessoas que representam essa espiritualidade do socorro. E claro, festejando São Pedro e São Paulo, nós vemos que a igreja tem um perfil mariano, tem um perfil petrino, e tem um perfil paulino, e tem um perfil joanino. Mas hoje nós vamos falar, eu creio, de Pedro e de Paulo. É isso mesmo, né, Dom Orlando? Amanhã nós celebramos na liturgia da igreja a solenidade, a festa de São Pedro e São Paulo. É dia da igreja, é dia do Papa, e quanto ensinamento Pedro e Paulo nos trazem, né, Dom? Então, Pedro e Paulo fizeram os dois uma experiência vergonhosa do pecado. E eles choraram tanto este pecado, e isso já nos diz que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Às vezes nós queremos pessoas perfeitas na igreja, e esquecemos que essa escolha foi uma escolha muito misericordiosa. Pedro negou, Paulo perseguia, matava os cristãos, e estes dois homens se tornaram os fundamentos, os pilares, as rochas da igreja. É muita misericórdia. Então a gente celebra a mãe misericordiosa que é a igreja, como é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas eles, como pecadores, tiveram um encontro fulminante, um encontro transformante, um encontro transfigurante com nosso Senhor Jesus Cristo. Mudaram até de nome e mudaram de vida. E a partir desse encontro, jamais se esqueceram de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, os dois se tornaram grandes missionários e passaram também pela experiência de muito sofrimento, mas muito sofrimento mesmo. Paulo enumera 23 grandes sofrimentos na vida dele, e nós os conhecemos, não é agora aqui o momento de lembrá-los, e até que chegaram então à glória juntos do martírio. Tem muito a meditar e a aprender para a nossa espiritualidade, de amarmos a igreja, porque o dia de Paulo e Pedro, os apóstolos, é o dia do Papa, e o Papa Francisco tem muito de Pedro enquanto conserva o tesouro da nossa tradição. E tem muito de Paulo, que é a missão, que é então a abertura, a evolução, é o novo. Isso que faz a beleza da igreja. A fidelidade a Pedro, quer dizer, a doutrina, a tradição, não ao tradicionalismo, e Paulo, a evolução, a pastoral, a missão. Assim deve ser a igreja. Se a igreja é petrina demais, corre o risco de se tornar muito tradicionalista. Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra. Muito dogmatista, muito autoritarismo, muita centralização. Isto é o exagero, vamos dizer, do aspecto petrino. Mas há o exagero também do aspecto paulino, que seria o basismo, o relativismo, a contestação, nada aceitar como definitivo na igreja. Então, quanta graça a igreja sempre equilibrar Pedro e Paulo. Vivendo essa experiência, então, da fé missionária de Pedro e de Paulo, né, Dom Orlando, queridos devotos, nós percebemos, como o senhor já muito bem está introduzindo, a missão do Papa e a estreita relação com estes apóstolos, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E nós precisamos amar muito a Pedro e aprender com ele o dom da fé.
E o Papa Francisco nos transmite uma fé tão grande, uma fé tão poderosa, que ele até não tem medo de pegar um automóvel simples, não precisa ter aquele aparato da segurança, porque ele está nas mãos da divina providência. E também porque é um homem de fé, ele não se abala com tantas críticas injustas que recebe. E principalmente o Papa Francisco quer ir abrindo sempre a compreensão dessa nossa tradição, dessa nossa doutrina, desse nosso credo, uma interpretação atual. Então, ele está fazendo um bem imenso ao mundo, à igreja e a todos nós, nos trazendo então esse equilíbrio de Pedro e de Paulo. Sendo o dia amanhã o dia do Papa, vamos nós também colocar em prática essas linhas que o Papa Francisco está colocando na igreja. Quer uma igreja do lado dos pobres, quer uma igreja em saída, quer uma igreja que seja um hospital de campanha, quer a igreja da harmonia, onde os diferentes se entendem e permanecem na unidade, e quero uma igreja cada vez mais próxima do povo. Tudo isso, irmãos e irmãs, é um grande presente de São Pedro e São Paulo para esses dias da igreja em que nós estamos vivendo, e vamos ter muita saudade desses tempos do pontificado do Papa Francisco, e com isso nós vamos aprendendo cada vez mais a amar a Igreja Católica. Tenha a alegria de ser católico, não vire de religião, essa é a Igreja de Jesus Cristo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Podem combatê-la, mas não vão vencê-la, as portas do mal não vencerão. Então amemos a igreja, alegria de ser católico, orgulho de ser católico, no bom sentido desta palavra, e ainda mais, amar a igreja é trabalhar nas pastorais, é ser um Paulo que está aí na missão. Amar a igreja é a gente dar um testemunho de vida. Amar a igreja, a gente se engajar na paróquia, a gente assumir nossa diocese, os planos pastorais, os planos paroquiais, a CNBB. Isto é ser igreja, presença continuada de Jesus ressuscitado nos tempos até o final dos séculos. Queridos, está vendo só? Por isso que aqui nós temos esse espaço da Escola de Maria, essa mensagem de fé, essa catequese tão especial com o do Orlando, e muita gente tem falando do Orlando, como que as palavras do nosso bispo nos ajudam, nos entusiasmam para você ter esse gosto de ser igreja. Ou seja, é uma ocasião para a gente viver a igreja do Concílio do Vaticano II, é uma ocasião para a gente colocar em prática, e a igreja do Brasil, os senhores bispos vêm nos pedindo, pequenas comunidades, a igreja doméstica, a casa da palavra, a casa da caridade, casa da missão, tudo isso, Orlando, a gente vê no testemunho desses incríveis apóstolos. Sem dúvida nenhuma, e quero começar com Santo Afonso Maria de Ligório. Ele começou a pregar a pequenos grupos nas praças e depois foi para as casas. Santo Afonso dá um fundamento para a igreja nas casas, dos grupos bíblicos de reflexão, que vem de longe. E São Pedro entrava nas casas. Paulo, numa cidade de 600 mil habitantes como Corinto, começou a igreja nas casas. A palavra casa, irmão, no Novo Testamento, ela aparece 120 vezes. Por isso agora, CNBB, você bem lembrou, amarmos a igreja CNBB, amarmos a igreja no Brasil, e o pão, a mesa da palavra, a mesa do pão, a mesa da misericórdia, a mesa da caridade, a mesa da missão. Tudo isso, então, nos convidando a voltarmos àquela igreja primitiva, original, que começou nas casas para transformar a paróquia e a diocese numa comunidade família, igreja família. Mas eu quero aproveitar, você acabou de dizer que com as minhas palavras que são do Espírito Santo, não são minhas, não é? Muito inspiradas. O povo gosta, mas você, o Cônego Mauro, que está ali escondido, né? O nosso chefe, não é Cônego Mauro. Dá um close no nosso chefe. Maurão. Vocês então também me incentivam muito, não é?
Então eu também recebo aqui dos redentoristas esse incentivo para a pastoral. E vamos então, irmãos e irmãs, nos alegrar, repito, a alegria do Evangelho, a alegria de ser católico, e o documento de Aparecida tem um capítulo inteiro, capítulo 3º, só sobre esta bendita e santa alegria. Nós precisamos conhecer, ler mais esses documentos, minha gente, porque aquilo que nós vamos conhecendo, hoje eu dizia isso aqui no começo da história do Perpétuo Socorro, por exemplo, nós vamos amando mais também, e assim tem que ser com a fé, com a nossa igreja, fundamentar-se. E Dom Orlando Brandes sempre nos diz, Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Com a palavra de Deus, nós podemos rezar com o que esses apóstolos também disseram. O Pedro, quando ele vai dizer amanhã, você vai ouvir no Evangelho, tu és o Filho de Deus, que fé. São Paulo, que vai citar, eu tudo posso naquele que me fortalece, naquilo que me conforta. Olha a riqueza, com Maria em família, nós vamos nos revestindo da palavra de Deus, tudo a ver. O devoto também, Dom Orlando, o senhor estava dizendo da nossa animação, é porque isso que é bom, o clero da Arquidiocese de Aparecida, redentoristas, o nosso arcebispo, com toda essa comunhão com a igreja, nós vamos nos animando mutuamente e a evangelização, essa alegria acontece. Mas eu quero mandar um abraço para uma devota que ligou ontem, do Orlando, a doutora Lívia, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, elogiando muito as suas palavras, as suas celebrações, quando o senhor reza e pede a luz, a proteção, ela foi falando como ela foi sentindo-se curada, sabe? E uma pergunta curiosa de uma devota que nós recebemos, senhor Dom Orlando, a pergunta diz assim, que é comum na festa de amanhã, o que se trata do óbolo de São Pedro? Óbolo de São Pedro é uma caridade, óbolo quer dizer doação, caridade, oferta, que as igrejas do mundo inteiro, no dia de São Pedro e São Paulo, menos nesse ano por causa da coronavírus, então este óbolo, esta oferta é mandada para o Vaticano, para o Papa. E o Papa depois usa essa doação para o mundo inteiro. Vocês estão vendo quantas caridades o Papa está fazendo. E, por exemplo, se nós do Brasil mandarmos 1 milhão, vamos dizer, de ajuda para o óbolo de São Pedro, nós vamos receber de volta, lá para a Amazônia, para os pobres, para as enchentes, para os terremotos, 2 milhões. Então é uma maravilha essa partilha da Igreja Universal, pensando exatamente no pobre, no doente, no migrante, na caridade de Pedro, na caridade da igreja. Na caridade, então, que é o máximo mandamento da igreja. E aqui também gostaria de dizer que, com essa caridade, nós vamos também aqui elogiar muito e agradecer a caridade da família dos devotos, que sustenta todos nós aqui. Como sabemos, esse microfone aqui é um presente de vocês da campanha dos devotos. E quero rezar também pelos cinegrafistas que nunca aparecem, mas sem eles, nem você e nem eu estaríamos nas casas. Então todos são missionários. Isso é que é igreja. Sentir-se igreja e dizer para os outros, venha para a nossa igreja. Quer dizer, vamos ao encontro dos afastados para reencantá-los, para que eles voltem para a igreja onde foram batizados. No dia do batismo, está dito assim, permaneça nessa igreja na qual você foi batizado, permaneça até o fim da sua vida. Faz parte da missão e do amor à igreja, irmos ao encontro dos afastados. Queridos, é isso aí. A fé vai vencer. Amanhã, na missa das 8 da manhã, na presidência do nosso querido arcebispo, vamos celebrar Pedro e Paulo, o dia do Papa. Vamos amar Jesus, porque nós vamos assim amar também a igreja, amar o Papa, amar a Deus, amar o próximo e, claro, seremos bons devotos de Nossa Senhora. Dom Orlando, nosso diretor-geral, Paulinho Marques, está me dizendo que acaba de chegar uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp para o senhor. Vamos conferir então. A mensagem vem lá de Resende, no Rio de Janeiro. É a nossa querida Marília Drummond, Dom Orlando. Ela está dizendo assim, bom dia. Olha lá, agora, ó Dom. Ouvir Dom Orlando Brandes é alívio, esperança,
força e otimismo. Ele nos mostra o caminho da igreja, da fé e do amor ao próximo. Ô Marília Drummond de Resende, no Rio de Janeiro. Que palavras bonitas. E os devotos nossos concordam com isso, viu, Dom? Marília, é muito importante a gente elogiar as pessoas. Isso para mim não traz vaidade, traz gratidão ao Espírito Santo. E você elogie também a pessoa que trabalha na sua casa, a doméstica. Elogiarmos as pessoas é um grande gesto de caridade e anima também as pessoas. E, aliás, nós padres, entre nós, devemos nos elogiar um pouquinho mais. Mas isso é a caridade. Essa é a verdadeira igreja da alegria, que vê nos dons das pessoas a ação do Espírito Santo. E esses dons que eu tenho não são meus. Esses dons são para o povo. Então eu só tenho que agradecer e dizer como Pedro: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Dom Orlando, que o Senhor continue esse homem muito agraciado pela providência divina, cuidado pela Mãe do Perpétuo Socorro e por seu olhar cheio de ternura. Nós queremos agradecê-lo e pedir a sua bênção. Então, por favor, olhem para a mão de Nossa Senhora e ela está aberta. Agora é o menino Jesus que pega nessa mão, mas de hoje em diante é você. Não adianta a gente falar de Maria se a gente não aceitar o colo de Maria, o olhar de Maria, as mãos de Maria e nos sentirmos, então, seguros na nossa vida. E sermos, então, pela proteção do Perpétuo Socorro, verdadeiros socorristas da vida humana e, claro, da vida cristã. Amém. Amém, que assim seja. É assim, sábado no santuário é dia dessa presença querida, missionária e simpática de Dom Orlando Brandes, a quem muito agradecemos